E fica a pergunta, né? O que uma criança, o que um filho, uma criança tem a ver com as escolhas erradas que o pai fez na vida, né? O que essa mulher também tem a ver com as escolhas erradas que esse homem fez na vida? Ela estava certa de querer picar a mula, de ir embora. Mas, infelizmente, é o que a gente sempre fala, não é tão simples assim sair desse ciclo de violência. É preciso saber fazer isso também, contar com o apoio da família, do pai, da mãe, do sogro, da sogra. Tem que pedir ajuda, gente. Obrigada, Ana. Um beijo para você, uma boa tarde. E agora a gente segue o programa com um outro assunto. A polícia conseguiu colocar atrás das grades um homem suspeito de cometer estupros em série na Serra. Josué André Bragança, de 39 anos, foi preso, gente, graças a um exame de DNA. A polícia havia coletado um material genético em 4 vítimas de estupro e as informações foram para um banco de dados. Anos depois, escuta isso, Josué foi condenado por outros crimes, tá? Crimes de roubo, tentativa de latrocínio. E dessa vez foi coletado o material dele e, ao fazer os cruzamentos das amostras, os policiais descobriram se tratar da mesma pessoa. No dia da prisão, o suspeito negou os crimes, mas uma contraprova do DNA foi realizada e, novamente, o resultado foi compatível. E olha aqui, presta atenção, minha amiga, meu amigo. A forma de agir desse homem era sempre a mesma. Ele esperava o momento de vulnerabilidade das vítimas, tá? Entrava na casa, entrava ali nas residências, aproveitando uma janela aberta, uma porta destrancada. E a gente vai fazer um alerta sobre esse assunto. Vem cá, aqui no nosso estúdio, eu recebo a delegada responsável pelo caso, né? A Ana Carolina. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Seja bem-vinda. E a Luciana Infantini, psicóloga, doutora também. Obrigada, doutora, pela sua participação. Uma boa tarde. Primeiro vamos falar, né, doutora Ana Carolina, que graças à tecnologia foi possível, então, chegar ao Josué, que durante 7 anos, quando aconteceu o crime em 2017, até então 4 mulheres estavam, imagino eu, sem dormir, né, de lá para cá. Então agora, graças à tecnologia, foi possível encontrar, então, esse suspeito de cometer os estupros. Tá ligado isso? Tá ligado. O que acontece? Crimes de estupro, a gente sempre conversa muito sobre isso, que a investigação ela é bem complicada. Em casos como esse, em que não havia realmente, as vítimas não conheciam o investigado, não conseguiram ter uma visualização muito boa dele, os crimes foram de madrugada, ele utilizava o foco da lanterna ou virado para o rosto das vítimas ou para baixo, dificultando a caracterização da feição ou até mesmo da cor da pele. O relato, inclusive, é até um pouco contraditório de um depoimento para outro em razão dessa dificuldade de visualizar. E aí a gente não consegue fazer um retrato falado, não tem imagens de videomonitoramento da saída dessas residências na época. E aí a gente faz tudo que pode, tenta fazer as diligências possíveis, mas é muito difícil realmente identificar os suspeitos nesses casos. E aí foi realmente o exame de DNA, um avanço tecnológico que foi possível aqui no nosso estado, que permitiu a identificação desse suspeito. E, com certeza, né, essas mulheres vão ter essa sensação de que a justiça foi feita e talvez um pouco mais de tranquilidade daqui para frente. A polícia encontrou o Josué em Guarapari, não é isso? Foi isso. Cumprindo um regime semiaberto. Ele já estava no regime aberto. Aberto. Aberto, isso. Qual foi a reação dele quando a polícia chegou e apresentou para ele essas provas? Ele não reagiu. Ele ficou muito tranquilo. Nós trouxemos ele de Guarapari para dentro da Serra para ser interrogado. A princípio, ele não quis responder as perguntas, a gente não tinha conseguido contato com o advogado dele ainda. E aí, quando a gente já estava prestes a encerrar o interrogatório, a gente conseguiu esse contato com o advogado, ele foi até a delegacia e ele resolveu falar, mas falou para negar todos os crimes. E aí se disponibilizou, disse que estava disposto a realizar uma nova coleta de DNA para essa contraprova. Isso foi feito no mesmo dia, na quinta-feira depois da prisão. E depois do interrogatório, quando ele estava sendo encaminhado ao presídio, foi coletada uma nova amostra e na sexta o resultado já saiu confirmando realmente a autoria, a compatibilidade dos perfis. E contra provas não há argumento, né? Exato. Luciana Infantini, o que passa na cabeça de um sujeito como esse? Cometer, a gente não consegue, né? Ter uma explicação, cometer um crime tão repugnante. Entrar, invadir a casa das mulheres, buscar ali uma vítima vulnerável e praticar um ato tão nojento, tão repugnante.
Boa tarde, Boa né, tarde. mais uma vez. Roberta, eu acho sempre importante a gente pensar nessa questão, assim, de não considerar uma doença, sabe? Porque daí a gente abre precedente para a inimputabilidade, que nós já falamos aqui em outras ocasiões, né, que é não imputar a culpa ao sujeito, quando, na verdade, é um crime bárbaro. É uma violência tamanha contra a mulher, considerando, inclusive, a desproporcionalidade da força, né? De homens e mulheres. Então, é um crime bárbaro. A pessoa que faz, né, o criminoso, ele sabe o que está fazendo, ele faz por vontade. E é uma pessoa ele que tem não... consciência É claro disso. que ele tem consciência, né? E ele faz por quê? Porque vive numa sociedade doente, talvez tenha tido na infância, caso de estupro, abuso, a gente não sabe, mas isso não justifica, porque você tem várias oportunidades de se tratar, de se reconciliar e de entender que aquilo está errado, né? Tem uma coisa importante que a gente fala assim, todos nós temos um lado mais instintivo, mais animal, mas para viver em sociedade, a gente precisa aprender a controlar esse lado instintivo, esse lado animal, né? E uma pessoa começa, você vê que não controla nada, é praticamente um animal, né? Doutora Ana Carolina, o que nas histórias, né, dessas 4 vítimas, até então 4, né, que em 2017 foram denunciar, o que tem de em comum nessa história, na dinâmica, da forma que ele agia? Eu já li os depoimentos 1 milhão de vezes e reli vindo para cá, a caminho. E é impressionante, parece que você está lendo a mesma história, o mesmo contexto desenrolando. Todas elas citam que deixaram uma porta aberta ou o fecho da janela estava com defeito, não existe arrombamento. Apenas uma delas relata arma de fogo, todas as outras relatam faca. Todas relatam que não houve violência real, violência física. Ele não socou ninguém, não enforcou ninguém. Ele ameaçava para que elas realmente se sentissem amedrontadas e permitissem, sem consentimento, claro, mas mediante a ameaça, a prática sexual, se submetessem, né, àquela violência. Tem alguns outros detalhes que são bem característicos do crime, mas até ontem, né, na coletiva, a gente disse que não iria divulgar, porque a nossa intenção com a divulgação da foto dele é verificar se há outras vítimas em que, de repente, não houve vestígios, não houve coleta do exame no DML. Então, a gente tem essa intenção de manter a idoneidade dos depoimentos futuros, de repente, para saber se a característica bate. Mas os depoimentos, assim, em relação a ele entrar com uma lanterna, apontar o foco para o rosto da vítima, dificultando a visualização, ou para o chão, como eu falei, dificultando também a visualização do rosto e das características físicas, é bem comum. É praticamente um roteiro que ele seguia. É importante a gente frisar que a Justiça, então, autorizou, a divulgação da foto dele justamente para ver se surgem mais vítimas. Isso. Assim, houve algumas alterações legislativas no nosso ordenamento jurídico que, inclusive, proibiram, né? Vocês até dos jornais tinham esse costume de divulgar as fotos dos suspeitos e hoje a gente não pode mais divulgar. Mas há uma exceção, inclusive isso também foi mérito de Adim e tal, porque tem que ser relativizado o direito de privacidade e intimidade desse suspeito quando há uma violação tão bárbara. E, nesse caso, é no interesse da sociedade, para a gente verificar se é possível identificar outras vítimas que o identifiquem como autor de eventuais outros estupros. Vamos pensar, Luciana Infantini, nas consequências emocionais, as consequências psicológicas que uma mulher carrega na vida dela desde então? Eu acho que é uma das piores violências mesmo que a mulher pode sofrer, sabe, Roberta? Que é ela não ter reação, ela não pode fazer nada, tem essa força bruta ou ameaça, né? Como a Ana Carolina falou, a doutora Ana Carolina falou. Então, isso faz com que haja uma coação, com que haja a sensação de impotência, e vai ficar para o resto da vida essas marcas, esses traumas, né? Muitas se sentem culpadas por ter tido um descuido, não nesse caso, que foi um descuido só no caso da privacidade ali, né, do lar, mas algumas, às vezes, são até culpabilizadas pela sociedade por uso de roupas curtas, por ter provocado, por ter sido as causadoras do estupro. E isso ainda precisa ser modificado, né? Inclusive, por isso que muitas pessoas ainda não denunciam, sabe, Roberta? Então, e é uma coisa muito séria, que as mulheres precisam ter essa coragem, né? É muito importante, gente, denunciar, ter essa coragem. Os dados sobre os estupros no Brasil são alarmantes. Por isso que a gente faz esse alerta, por isso que a gente fala, reforça aqui. Gente, isso é tão importante.
A cada 8 minutos, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Foram 34 mil casos só no primeiro semestre do ano passado. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 14,9%. Esses dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A estatística é a maior desde 2019, quando o Instituto iniciou essa pesquisa. Os números correspondem aos registros de boletins de ocorrência em delegacias de polícia civil em todo o país. Mas o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, concluiu que existe uma subnotificação desses casos aqui no Brasil. Segundo a estimativa do IPEA, apenas 8,5% dos casos de estupro são registrados na polícia. Por quê, doutora Ana Carolina, que há essa subnotificação? O que passa na cabeça dessa vítima? Da vergonha, muitas delas se culpabilizam pelo que aconteceu, e também tem a questão da exposição, de você ir até uma delegacia de polícia, explicar o que aconteceu, qual foi a violência. Para a gente tem a questão, né, da narrativa, tem ambientes com psicólogas e tal, mas a gente também tem a questão da persecução penal. A persecução penal, a gente precisa identificar a conduta, o que ele fez, qual foi a ameaça, qual foi a violência, houve penetração, qual foi... Tudo isso a gente tem que perguntar. E muitas delas não querem passar por esse tipo de situação de novo. É o que a gente sempre fala da revitimização, né? E, infelizmente, é um passo que é necessário para a gente poder investigar essa oitiva. A gente tenta fazer ela o mais completo possível nesse primeiro contato, para que ela não necessite retornar à delegacia e precise reviver mais uma vez o que aconteceu. Mas muitas delas deixam de comparecer por isso. Não querem ir ao DML para também não ter que se submeter ao exame. Mas a gente reforça como isso é importante, porque se não fosse a coragem dessas 4 mulheres de terem denunciado e terem se submetido ao exame, esse rapaz não teria sido identificado. Sabe-se lá quantos estupros ele poderia estar praticando até hoje. Qual o estado emocional das mulheres que têm coragem de fazer a denúncia quando elas chegam na delegacia? Olha, não existe padrão. De verdade, eu já peguei algumas situações bem complicadas, inclusive eu já fui titular da DEAN de Viana também. Lá a gente pegou uma moça de 16 anos que era virgem e tinha sido estuprada. E às vezes você fica até impressionada com a calma, como que isso vem depois, né? E a mãe dela depois contava que ela passou a ter episódios de pânico. Então, nem sempre a reação vem no mesmo momento. Então, cada uma delas, por isso até que a gente não pode ter... Isso não pode ser esperado, uma determinada reação, determinado comportamento da vítima, para que você não, de forma alguma, tire a credibilidade. Ah, porque ela está calma, não aconteceu. Não, porque cada uma reage realmente de uma forma diferente. Não existe padrão. A gente tem aqui algumas participações no nosso Facebook. A Diana Silva fala: misericórdia. Assim que vi a foto do sujeito, né? Comentei logo com minha irmã, que já tinha visto ele em algum lugar, indivíduo tão perigoso. Que bom que já está preso. E a gente sempre se coloca no lugar das vítimas, né? Imagina, então, o sossego, que a partir de agora elas vão poder, imagino eu, voltar pelo menos a dormir. Porque as consequências emocionais, elas podem durar para o resto da vida, né, Luciana? Exatamente, as consequências vão ficar para o resto da vida, são marcas difíceis de serem apagadas, mas pelo menos elas vão ter alguma sensação de justiça, elas vão ter minimamente a sensação de estarem protegidas, de que não vão ser invadidas de novo, né, seus lares e tudo mais. Mas eu acho que é importante frisar isso mesmo, sabe, Roberta? São sequelas que vão ficar para a vida toda, é algo muito bárbaro, muito violento, que precisa, sim, ser denunciado, né? E precisa haver essa coragem, como foi bem colocado aqui. Teve um comentário interessante, da Mônica Lima. Ela até fala: gente, se fosse possível, né, ter uma defesa pessoal para as mulheres, um curso de defesa pessoal, muitas violências seriam evitadas. E aí, existe até uma história, Luciana Infantino, não sei se é verdade, a gente precisa até desmistificar ou não, ou reforçar. É verdade que quanto mais a mulher tenta usar a força, quanto mais a mulher tenta gritar num momento como esse, de estupro, de violência tão brutal contra a mulher, é verdade que o estuprador sente ainda mais prazer? Existem casos e casos, mas tem um perfil, sim, Roberta, que isso excita mais ainda o agressor, né? Quanto mais a mulher luta, se debate, mais ele sente potente em estar, né, conquistando, né, em estar
cometendo esse ato. Então, não sei se a saída seria realmente a mulher investir em luta, em alguma coisa assim. Claro que sempre é importante, né? Mas não resolveria o caso. Então, vamos reforçar a prevenção. É claro que a vítima nunca é a culpada. A mulher estava ali na casa dela, dormindo. Não interessa se você um dia esqueceu a porta aberta, se um dia a janela estava aberta, até porque a gente mora numa região, né, extremamente tropical e todo mundo tem o direito. Você está dentro da sua casa e mesmo que não tivesse, mesmo que você esteja na rua, que você esteja ali fazendo uso de um serviço, por exemplo, de um carro por aplicativo, a mulher tem o direito de ir e vir, a mulher tem o direito de poder descansar na casa dela o que ela quiser fazer. Mas como que a gente pode reforçar as medidas de segurança, doutor? O que é importante a gente frisar? Eu sempre falo, assim, que existe o mundo como ele é e o mundo como a gente gostaria que ele fosse, né? Como ele deveria ser. Então, realmente, a gente deveria ter liberdade de ir aonde quisesse, vestido como quisesse, dormir com a minha casa com todas as portas abertas, se esse fosse minha vontade. Mas como a gente sabe que existe essa violência, a gente tem sim que pensar em formas de se proteger. Não porque isso é responsabilidade da vítima ou que isso torne culpa da vítima de forma alguma. Isso eu quero que fique muito claro, que de forma alguma essa responsabilidade é dela. Mas enquanto mulher, eu também tomo alguns cuidados para que não venha passar por essa situação, né? Então, por exemplo, a gente até chegou a conversar pelo telefone, eu falei isso. A gente tem casos de estupro por aplicativo, acho que isso já foi até noticiado aqui, talvez também por essa emissora. E assim, eu sempre tento verificar pelo aplicativo se esse motorista tem uma boa qualificação, se ele tem muitas corridas, porque aí é uma pessoa que já está no meio de trabalho há muito tempo. Quando o veículo chega, eu confirmo a placa, eu confirmo a fotografia. No meu aplicativo tem aquele código que a gente coloca que o motorista só consegue iniciar a corrida se eu forneço esse código, então eu tenho mais certeza que é ele, né? Então, são esses tipos de cuidado realmente que a gente pode tomar. Em relação a esses 4 casos de estupro, realmente, uma delas até disse que o fecho da janela estava com defeito, ela nem deixou por querer. A outra disse que acreditava que a filha tinha fechado e a filha esqueceu. Então, a gente tem assim, que tentar lembrar de manter a nossa segurança, lembrando sempre que a culpa não é nossa, esse rapaz não tinha o direito de invadir a casa dessas mulheres e praticar essa violência, mas para a gente tentar ficar atento a esses detalhes do nosso dia a dia. A gente tem aqui mais participações no nosso Facebook. Tem algumas pessoas aqui que a gente vai preservar a identidade pelo comentário. Tem gente que fala, acabei de passar pela mesma situação. Ela fala que foi num ponto em Vitória, numa situação em Vitória, né? Ela só não foi estuprada porque reagiu. Ela ainda diz que ele se ferrou, mas infelizmente aconteceu com a amiga dela, né? E falou que está revoltada. Depois, inclusive, se você puder entrar em contato com a nossa produção, vai ser um prazer poder te ajudar de alguma forma, viu? A telespectadora que está acompanhando a entrevista e faz esse desabafo. Também tem outro comentário aqui, falando sobre abuso, sobre estupro, que é imensamente triste. Infelizmente, né? Como que isso se torna um peso e essas lembranças ruins se tornam eternas. E essa pessoa também viveu isso na pele, mas com a ajuda e fé em Deus, hoje vive melhor e vida que segue. Que tipo de ajuda essa pessoa que passou por uma situação assim precisa, Luciane? A psicoterapia sempre ajuda, né, Roberta, a ressignificar, a curar algumas dores, alguns traumas, principalmente quando a gente vê, assim, sequelas muito graves, como depressão, crise de pânico. Então, a psicoterapia é sempre bem-vinda. E assim, existem vários serviços, né, públicos, privados, que podem estar apoiando as mulheres vítimas de violência. Até porque existe a lei do minuto seguinte, não é isso, doutora? Que a mulher que foi vítima disso, a voz dela já basta, né? Explica pra gente como é que funciona. Em casos como esse, a jurisprudência já vinha se posicionando nesse sentido, que justamente pela dificuldade que a gente tem, né, na colheita de provas, a palavra da vítima ganha uma especial relevância. Esse é o termo até que se utilizava muito na jurisprudência. Não significa que ela vai chegar lá e vai contar e simplesmente o rapaz vai ser condenado, né? Isso é importante falar. Tem todo o processo legal, tem a ação penal, ele tem direito à defesa, mas existem algumas características nos depoimentos que a vítima fornece
acontece na delegacia e depois ele acaba sendo reproduzido em sede judicial, que demonstram que existe uma verossimilhança, uma coincidência de detalhes, né? Inclusive que a própria psicologia estuda como que a vítima lembra de algumas coisas que realmente dão essa verossimilhança e credibilidade ao depoimento. Então, a palavra dela possui realmente uma especial relevância, inclusive em casos que não há vestígios. Então, há casos que o suspeito não deixa vestígios e, mesmo assim, a palavra dela pode bastar, se todo o contexto do processo permitir, que ele seja condenado. E aí ela é encaminhada para o serviço de saúde pública também, tem acesso Sim. a toda a medicação necessária, né? Sim, todas essas vítimas, inclusive, foram encaminhadas ao Pavives para tomar o coquetel, pílula do dia seguinte, receber realmente o apoio social necessário, psicossocial necessário. Existe toda realmente essa rede, né, para tentar ajudar quem passou por uma situação tão traumática. E vamos mais uma vez, antes da gente encerrar aqui a entrevista, reforçar a importância da denúncia, né? A gente está aí, foi então autorizado pela Justiça a gente divulgar a foto desse suspeito, porque pode ser que tenham novas vítimas aí, não é isso que a gente quer, mas infelizmente existe essa possibilidade, né? Tá certo. Obrigada, muito obrigada, doutora Ana Carolina, pela sua participação. Muito obrigada também, doutora Luciana Infantini, pela sua contribuição com esse assunto com a gente. Obrigada. Tá?